Fala galera do Desenvolva-se Cast, sejam bem-vindos à nossa série Pensamento de Longo Prazo. Meu coração estava ansioso por demais para a gente começar a fazer esse trabalho. Com certeza vai ser uma das melhores entregas que a gente fez aqui até hoje. E eu quero que você crie expectativa. Eu não sei onde você vai ouvir a gente nessa série que está começando agora, se é no carro, se é no ônibus, se é no trabalho, mas eu gostaria que você prestasse muito atenção naquilo que vai ser transcrito. Transcrito? Não, né, Isa? Pelo amor de Deus. Mas ensinado, né? Ensinado é melhor. Ensinado com todos os nossos convidados. Olha só, hoje a gente vai começar falando sobre finanças, né? Pensamentos de longo prazo sobre a vida financeira. A gente vai falar sobre saúde física. A gente vai falar sobre alimentação, que está envolvido também. Não hoje. Não hoje, bom ponto. A gente vai falar nessa série ainda sobre vida emocional, vida espiritual, não religiosa, mas sim espiritual. Ou seja, todos os pontos que, se a gente parar para entender, parar para pensar e pensar a longo prazo, a gente consegue ter uma vida sólida. Agora, para isso, a gente tem que parar e prestar bastante atenção, porque com certeza a rotina, a correria, o dia a dia tenta sucumbir a gente disso, tenta sequestrar a gente disso constantemente, não é? Mas a gente vai começar a destravar muita coisa nas nossas vidas. Isso fez sentido para mim, fez sentido pro Isa, fez sentido pros nossos convidados que vão vir aqui e com toda certeza vai fazer sentido, vai te ajudar muito. Eu quero começar recebendo meu brother, Isaías do Vale. Quanto tempo, cara, que eu não gravo com você? Já tem mais de um mês aí, pelo menos. Acabou o período sabático? Vamos ver, né? Eu vou te contar, Wanderson. O cara vem aqui e tal, grava umas temporadas. Tá passando pela a jornada no deserto ali, atravessando umas partes não quentes, não frias, sabe? Não sei. Mas tá tudo bem. Isaías Meninão tá aqui também, nos nossos estúdios. E aí eu quero apresentar pra vocês o nosso convidado de hoje. Cara, tô muito feliz em poder receber você. Eu não tenho dúvidas, né, de que esse bate-papo vai ser muito fluido. Você tem muita coisa, né, que vai passar pra nossa galera, vai passar pra eles. Eu e Isaías estamos aqui prontos pra poder aprender também, principalmente em relação aos milhões, né, Isa, que a gente tá falando agora. Com certeza, a gente falando aqui no bastidor, né? Wanderson, seja bem-vindo, cara. Obrigado aí, Thiago. Obrigado, Isa. Bem-vindo. Obrigado, Isaías, também, cara. Cara, obrigado pelo convite aí. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante que a gente vai ter. Antes de começar aqui, eu tava vendo quanto que vocês já sabem, quanto que eu vou aprender com vocês, e vai ficar uma conversa bem bacana no seguinte ponto, assim, cara. Conseguir trazer talvez um conhecimento empírico de um ser humano normal, de como a gente consegue cuidar da nossa vida financeira, inclusive pensando espiritualmente, pensando no longo prazo do que a gente vai almejando, conquistando, perdendo, tomando pancada, voltando. Então não vai ter história bonita, jornada do herói, vai ser vida real aí, a gente vai fazer um bate-papo. Tipo rock, né? Várias pancadas, cai, levanta, cai, levanta. Por favor, mostre-nos as suas cicatrizes. Deixa eu apresentar o Wanderson pra vocês, turma. O Wanderson é CEO e fundador da AccountTech, que inclusive eu sou cliente, ele vai falar um pouquinho mais pra gente daqui a pouquinho sobre a AccountTech. Ele é contador e entusiasta de tecnologia e inovação há mais de 12 anos, com passagem em multinacionais como Deloitte e RSM. Responsável pelas estratégias de growth, que trouxeram mais de 3.500 clientes para a AccountTech em aproximadamente 3 anos de existência, cara. Que isso, hein? Estamos com um astro aqui, cara. Com certeza. Temos muito a aprender hoje. Se o ChatGPT escrevesse isso daí, ia ficar ainda mais bonito. Ia ficar melhor, né? É verdade, a gente tava falando aqui antes de começar também sobre tecnologia. Junta entusiasta de tecnologia, haja papo. Haja papo. Mas bora pra dentro do assunto. Eu sei que vocês estão ansiosos pra poder ouvir o que a gente vai falar. Gente, o que acontece? Há 3 anos atrás eu vi uma matéria que me chamou muito a atenção. Na época eu fiz alguns trabalhos voltados para isso, mas ainda hoje eu me deparo com pessoas que têm essa mesma dor e essa mesma dificuldade, e a gente pode falar sobre isso, né? Eu tô lendo aqui uma matéria, vou dar um jeito de passar isso pro Isaías depois para colocar aí no vídeo para vocês. 55% dos brasileiros não teriam R$200 para uma emergência no dia a dia. Isso é um ponto que a gente precisa começar a olhar e entender que as nossas finanças, nós temos sim uma responsabilidade em cima delas. Nós temos sim, obviamente, dificuldades na vida,
mas nós podemos criar o futuro a partir da nossa imaginação. E aí, o que eu quero entender com vocês, né, Isa, por ficar, sei lá, 6 meses fora do podcast, tá aqui hoje como convidado também. Obrigado. Eu quero entender de vocês como que vocês percebem esse tema. Pensando em longo prazo, cara, quais são os pontos que a gente pode fazer e aquilo que a gente não deveria fazer em relação à vida financeira? Porque tem percalços que a gente passa e fala, cara, isso daqui eu aprendi, como a gente tá falando ainda há pouco, e eu não vou viver mais isso porque eu aprendi, não vai ser mais um problema, mas a gente ensinar a outras pessoas a não viverem isso também. Eu lembro que, antes de distribuir certinho as perguntas, eu lembro que uma vez, 2015 talvez, 2014, um trem desse, eu tava lá em Guarulhos, no Bosque Maia, pra quem conhece Guarulhos, e eu tava com uma namorada da época, tinha um Celta financiado da época, sei lá, fiz em 60 vezes, literalmente, e eu saí de Osasco até Guarulhos pra visitar minha namorada, e, cara, naquele dia eu olhei pra um food truck e queria comer, eu acho que um hot dog, um trem desse, assim, custava R$5 e eu não tinha. Eu literalmente não tinha. Então, quando eu me deparo com uma matéria dessa, eu sei do que essa matéria tá falando, porque eu já passei por isso. Eu era do tipo de pessoa que, na vida financeira, por exemplo, eu gastava no cartão de crédito e depois eu não tinha coragem de abrir o aplicativo do banco para ver quanto que iria vir de fatura, porque eu sabia que eu tinha feito besteira. Ou seja, não era que eu era pobre, não tinha dinheiro e etc e tal. Tem pessoas nesse cenário? Claro que tem. Mas tem pessoas também que não têm uma responsabilidade em cima daquilo que elas têm para gerir. E a própria Bíblia fala o seguinte, se você não for fiel no pouco, como que você vai acabar conseguindo gerir o muito? Não é? Então, eu quero ouvir de vocês. Wanderson, o que você pensa, o que vem na tua cabeça, de bate-pronto, sem certo, sem errado, quando você ouve sobre esse tema? Pensamento de longo prazo na vida financeira. O que uma pessoa não deveria fazer e o que ela deveria fazer usando aí do teu background, das suas experiências? Cara, pensando assim, até fazendo uma ponte com a matéria que você fez, quando a gente tem muitos brasileiros ali que não tem R$200 para poder, para uma emergência, assim, de bate-pronto. O cara teve uma emergência e não consegue. É perigoso, eu já passei por essa mesma situação de não ter, você gasta mais do que você ganha, você não tem um controle ali do que você tem de ganhos versus quais são as suas despesas, e você às vezes vive uma realidade que não é exatamente a que você tem hoje. Já passei por isso, mas na minha vida sempre tive esse pensamento de longo prazo. Eu lembro que eu comecei a fazer faculdade bem mais novo, não sobrava R$1, trabalhava e recebia talvez uma bolsa ali, que era bem pouca, e tinha diversas outras despesas, tinha que ter a ajuda até da minha mãe para poder finalizar o pagamento da faculdade, pagamento do aluguel do lugar que eu morava com os amigos da faculdade, da República ali, para poder financiar isso. E o que eu fiz desde então, cara? Viver uma vida que às vezes é um pouco menor do que o que você já ganha, mesmo sendo pouco, para que você não acumule despesas depois, porque elas vêm ficando cada vez maiores. Então, com isso, cara, meu primeiro carro, por exemplo, que eu fui comprar, eu tinha quase 30 anos, já era líder da empresa, já tinha minha própria empresa, já tinha passado por uma carreira de gerente em algumas grandes empresas e nunca tinha comprado. Por quê? Cara, não é porque você tem o dinheiro para comprar naquele momento que você já deve fazer aquilo e viver talvez uma vida que você está antecipando alguns anos dela. Então você antecipa esses anos da sua vida e você vai pagar um preço ali na frente. Por queimar a etapa. Exato, você vai pagar um preço porque você está antecipando isso. O tempo ou em dinheiro. Quando você faz os dois ao mesmo tempo, você antecipa uma despesa ou antecipa um tempo do que você vai almejar lá na frente, cara, sempre vai ser sofrido. Por exemplo, eu lembro que chegava na empresa, onde eu sou CEO hoje, sou fundador dela, e talvez o único que chegava de metrô da empresa era eu, sendo que meus próprios colaboradores não tinham. Isso é legal para você olhar de fora? Talvez não. Mas para mim, cara, o primeiro carro que eu fui comprar, eu comprei e o pagamento dele não doía no meu orçamento. Era uma coisa que eu pagava e não tinha nenhuma dor. Eu pagava o seguro dele, não doía no meu orçamento. Então, quando você faz alguma coisa que você compra de uma forma que ela seja leve, cara, você vive uma vida talvez sem tantas preocupações, você consegue quitar, você consegue parar para poder analisar onde você deve gastar ou não o seu dinheiro e conseguir fazer um controle até melhor, entendeu? Então, o que eu penso é quando você fala de longo prazo
cara, viver uma vida que é talvez um degrau abaixo do que dos seus pares, que estão no mesmo ambiente, pensando sempre no ano seguinte. Você pode pensar no ano seguinte ou na década seguinte. Cara, não vou antecipar aquilo tudo, vou viver no formato que eu vivo hoje, uma vida simples, uma vida que eu não tenho tantos luxos, mas que eu consigo pagá-la de forma suave, sem talvez virar à noite me preocupando como vai ser o próximo mês, entendeu? Nossa. Antes de você puxar... Ah, não, mano. Tem uma frase que ele falou que Vai. o pessoal tem que pegar. Que não é porque você tem o dinheiro agora que você tem que gastar ele. Nossa. Já anota isso, pelo amor de Deus, cara. Isso daí foi fantástico. Já valeu o podcast. Já valeu o Spotify que você paga ou não paga aí. Porque é o que mais acontece. Tô ganhando mais, o que eu vou fazer com o dinheiro? Vou gastar mais. Ganhei uma promoção, ganhei uma bolada aqui, ó, PLR. Ganhei X, o que eu vou fazer? Vou gastar. Dá um mês, acabou o dinheiro. Você tem o dinheiro, não é porque você tem o dinheiro que você tem que gastar. Não é porque você tem um poder que você tem que usar. Pode ser. Eu gosto do dinheiro porque o dinheiro, ele é físico, entende? Ah, Isaías, mas agora você tem uma conta, né? Quem mais pega o dinheiro não quer dizer que ele é tangível. O dinheiro é tangível, o poder não é tangível. Entendeu? Mas o dinheiro é. Então não é porque você olha na sua conta e você fala assim, caraca, eu tenho dinheiro pra comprar o carro, vou comprar. Que você tem que comprar o carro. Pô, Conheço um amigo que vive isso. Se 10 pessoas pensassem desse jeito, pô, eu acho fantástico. Um dos sócios lá da empresa que eu trabalhava, ele ia de metrô. Cara, e a gente sabe que ele é o cara que tem muita grana. E ele é de metrô. Eu achava isso fantástico. Enquanto algumas pessoas já falam assim, pô, estranho, né? Se fosse par, né? Seus pares podiam falar assim, pô, estranho, Wanderson, né? Indo de metrô. Caraca, se fosse eu vendo, eu falo, caraca, mano, o maluco é bravo. Ele pensa, porque aí se torna a referência, né? Quem que você tá transformando numa referência na sua vida? A pessoa que esbanja tudo que tem ou aquela pessoa que pensa no longo prazo? Aí daqui 10 anos você vai olhar pra trás pensando assim, puxa, devia ter feito como outro cara, ou você vai pensar assim, pô, ainda bem que eu não fiz como aquele cara. É tudo escolha. A vida é feita de escolha. Eu achei essa frase, assim, pra mim é pra você soltar o microfone e sair fora. A gente tem esse hábito aqui, pode soltar o microfone e ir embora. Me tocou muito quando você falou que, pô, eu sou CEO da empresa e por um bom tempo eu era o único que ia de metrô. Teve um período, quando eu tava pensando em gravar esse podcast aqui hoje, eu lembrei que teve um período da faculdade que, cara, graças a Deus eu tive condições de ter meu carro, né, um carro quitado, comprei ele praticamente à vista. Só que eu fazia a soma do custo para ir para a faculdade. Meu carro é um carro que bebe bastante e tem o quesito do estacionamento na faculdade. E eu fazia conta em ir de carro para a faculdade, pagar estacionamento, combustível e tal, e também ir de ônibus para a faculdade, passando aquele bilhete estudantil que você paga metade da passagem. Cara, e por várias vezes, depois que minha vida financeira mudou, né, com uma quantidade, se a gente for comparar com essa matéria aqui que a gente tá lendo, consideravelmente confortável, com dinheiro no banco, confortavelmente, e eu indo de ônibus por uma decisão, falando, não, peraí, cara, se eu for de carro, eu vou gastar pelo menos R$20 entre combustível, estacionamento e tal, e se eu for de ônibus, eu vou gastar R$5 entre ida e volta. Então, eu prefiro guardar 15 no meu bolso, ficar com 15 no meu bolso e ter o meu dinheiro crescendo e acumulando. E aí tem muitas pessoas que pensam muito a curto prazo, porque se a gente está falando de longo prazo, a gente tem que olhar o que é antagônico a isso. E o que é o antagônico a isso? O aqui e agora. E a gente tem um mal da nossa geração que é o eu quero. Toda vez que a gente coloca o eu quero na frente das nossas razões, das nossas motivações, dos nossos princípios, a gente queima muita etapa na nossa vida. Mas eu quero esse carro. Mas eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você vai comprando, você vai fazendo, você vai desfazendo. E aí com isso, a gente vai ficando cada vez mais distante daquilo que a gente mesmo acredita. Faz sentido? Faz total sentido, cara. Quando você... E uma coisa que é bem importante, cara, o quanto isso traz felicidade pra você. Porque eu penso assim... Porque às vezes a gente faz essa compra, essa antecipação de alguma coisa, você quer naquele momento,
às vezes não é nem pelo que você quer, é pelo que te satisfaz, cara. É pelo que as pessoas vão ver o que você tá fazendo e quanto isso vai gerar de impacto nelas, entendeu? Eu trouxe esse exemplo, assim, até de andar de transporte público para talvez não gastar tanto na época, porque também nem tinha carro para poder utilizar. Mas esse é só um deles, que talvez para alguma pessoa pode ser vergonha. Se você escutar, sei lá, um coach de finanças, ele fala que você tem que realmente andar com a melhor roupa, andar com o melhor carro mesmo que ele seja alugado, para que você vai te trazer novos negócios, mas isso aí está muito vinculado ao que te traz felicidade. Para mim, o que me traz felicidade é estar com minha família, não ter algumas preocupações, entendeu? Preocupações a gente tem com todos os pontos da nossa vida. A gente sempre vai ter preocupações, porque a gente vai ter sonhos para poder realizar, sonhos que talvez a gente não consiga realizar, alguns projetos que dão errado no caminho. Isso sempre vai trazer preocupação pra gente. Mas o que a gente tem que pensar, cara, isso aí pode sair do nosso controle. Alguma coisa que dê errado do que a gente planeja para poder fazer. Pode ser algo que sair do nosso controle. Mas o que não vai sair do nosso controle? Cara, é o quanto a gente se move pelo que faz feliz por nós mesmos e quanto que a gente se move pelo que as outras pessoas vão ver para poder você mostrar para elas se você tem um bem a mais ou a menos, ou se você tem vergonha de ir de transporte Y, transporte Z. Foi até somente um exemplo mesmo. E se a gente olhar nessa nossa geração de hoje, que tudo é imediato, tudo tem que ser agora, todo mundo está conseguindo as coisas. Você olha no Instagram, você vê, cara, é um mar de sucesso. Assim, nem sei se Instagram, se eu tô cringe aí, se todo mundo usa TikTok, eu não sei você usar, mas... Eu tô na fase do Instagram ainda, no tá tudo Instagram certo. lá também. E você vê no Instagram, cara, é um mar de sucesso, assim mesmo, que você vê, você fica louco se você for querer se manter naquele mesmo patamar, talvez, das outras pessoas, e você quiser viver aquela mesma vida. O que eu penso é, cara, o quanto a gente se conhece, o quanto a gente consegue fazer com que nossas finanças se encaixem naquilo que faz a gente feliz, e isso vai aumentar, porque se você não vai ser feliz hoje com o que você tem, cara, você não vai ser feliz nunca com tudo que você conseguir. Você pode ter na sua conta R$1.000 e você pode ter uma pessoa que tem na conta 50 mil. Se para aquela pessoa dar a volta ao mundo é o que vai fazer ela feliz, e para você com R$1.000, cara, conhecer Serra Negra e voltar é o que te faz feliz, cara, tá na mão de cada um, cara. É só escolher mesmo, cara, o que eu preciso fazer. E para você se tornar uma pessoa, talvez, que perdeu financeiramente no jogo ou ganhou, é só você escolher. Talvez se você tiver os R$1.000 e você quiser fazer alguma coisa que está em 5 mil, o problema é tão grande quanto quem tem 50 mil faz uma coisa que está em 80, 90, porque depende de quanto entra de grana para você ter a proporção do tamanho do seu problema, entendeu? Então até o dinheiro fica relativo ali. Total. Se você ganha, sei lá, R$5.000 e você tem despesas de 10, cara, é tão problemático quando o cara ganha 50 e tem despesas de 100, porque a corrida que vocês vão ter para resolver esse problema vai ser a mesma. Total. E as dores também, entendeu? Então é viver o agora de acordo com a felicidade que você tem, talvez viver a vida com um degrau abaixo do que talvez seja o que é esperado pela sociedade, porque senão você vai, de fato, pro buraco mesmo, assim, se você for viver pelos outros. Dentro dessa linha... Pode ligar. Dentro dessa linha de viver um degrau abaixo, vocês acreditam, essa pergunta é pra ti também, Isa, vocês acreditam que é possível ter pensamento e atitudes de longo prazo, financeiramente falando, e ainda assim ter uma vida boa no aqui e agora? Porque o que a gente tá falando aqui, cuidado com o imediatismo, porque o imediatismo pode te atrapalhar. Você vai entrar no shopping, você vai comprar tudo, depois vem a fatura do cartão, vai estourar, e depois você entra naquela bola de neve. Então, cara, cuidado com isso, porque lá na frente você vai acabar se enrolando. Mas ainda assim, no aqui e agora, é possível ter uma vida ok, mas ainda assim ter atitudes poupando lá pro longo prazo, pensando no longo prazo, na visão de vocês, ou não? O que eu penso, Tia? Tudo depende do seu ok, entendeu? Do seu então, o quê? Do seu ok. Ok. O que é uma vida ok pro Thiago, talvez não seja uma vida ok pro Wanderson. Pra mim, se eu tiver tempo no final de semana pra estar com meu filho, conseguir levar ele pra um parque, fazer um churrasco com ele que ele adora no final de semana, tô super feliz. E isso não significa que aquele é o máximo do que eu quero pra minha vida. Não significa que parte do que eu ganho eu reinvista em educação pra mim, que eu reinvista em conhecimento, que eu reinvista meu tempo, inclusive
para poder aprender novas habilidades, novas formas de conseguir ganhar dinheiro. Não significa que aquilo para mim é o suficiente, não significa que tô ali. Então tudo depende do que é ok pra gente. Eu vejo que às vezes acontece com a nossa geração que as pessoas correm, chegam até aqui e acreditam que chegaram lá. Mas toda vez que a gente chega num ponto que a gente acreditou que chegou lá, a gente começa a viver o chegou lá, começa a gastar o chegou lá, e é aí que a gente tem um problema. Então o que a gente sempre tem que pensar, cara, o meu objetivo não é esse que eu tô hoje, é o que tá ali acima, e eu tenho que continuar vivendo, sendo feliz e reinvestindo tempo, dinheiro, tudo que eu puder para poder continuar crescendo. Então a gente sempre vai seguir uma trilha de crescimento. Evolução, mesmo. né? Exato, a gente sempre vai buscar evoluir, entendeu? Muito legal. É igual aquilo, né? Não dá pra... por exemplo, numa prova... tirei 10. Será? Dá pra tirar 10 mesmo? O que é tirar 10? Né? Ou 10, você tira 9, o 10 sempre vai ser uma referência, né? Porque o que é você ser o melhor? Sempre dá pra melhorar alguma coisinha ou outra, né? Se for prova de matemática, dá pra tirar 10. Eu fui falar isso do lado do Isaías, eu me arrependi na hora que eu abri a boca, mas tá tudo bem. Dá pra tirar 10, né? Mas vamos lá, volta pra minha pergunta, concentra no podcast, vai. Cara, pra mim, tudo é estratégia. Viver é uma estratégia, né? Sobreviver, não. Pra você, viver é um jogo, não? É como se fosse um jogo? Não, eu não considero um jogo. Eu considero uma estratégia, vida, sabe? Eu não considero um jogo porque se você considerar um jogo, você vai se considerar um perdedor em algum momento. E aí, quando você se considera um perdedor, você tá se diminuindo, porque você não é um perdedor, né? Pessoa que se considera uma pessoa perdedora, ela já entregou o protagonismo da vida dela pra outra pessoa, pra aquilo que pra ela superou ela. Então, pra mim, não é um jogo. Por que pra mim é estratégia? Porque viver o ok ele é sempre relativo. Mas a regra você já falou, você não gastar mais do que você ganha, né? E a regra implícita aqui, a pegadinha você não pode gastar o quanto você ganha. Você tem que gastar menos do que você ganha. Essa é a regra. A regra da estratégia beleza, você pode ter uma vida de consumo de 50 mil, vive uma vida de consumo de 40 mil. Você pode ter uma vida de consumo de 2 mil, vive uma vida de consumo de 1.800, de 1.600, né? Sempre numa proporção que te permita escalar, né? Então, o ok é isso daqui. Eu sabendo que eu posso viver até ali em cima, não é todo dia, como o Wanderson falou. Se é o que faz ele feliz é um churrasco no fim de semana com o filho dele, não quer dizer que ele vai fazer um churrasco todo fim de semana. Quer dizer que o fim de semana que ele não fizer, ele já tem o save de dinheiro que ele gastaria ali. E não quer dizer que ele pode gastar em outro lugar para manter o balancete, né? Para manter ali de custo e receita equilibrado. Quer dizer que, se eu não preciso, não tem por que eu ter agora. Então, beleza. Mas o que eu considero assim parte da estratégia tenha prazo de validade. Eu tô vivendo hoje abaixo do que eu posso, porque eu queria ter... O meu custo assim, que eu gostaria de ter é de 50 mil. Eu tô vivendo hoje num custo de 5, tô longe. Beleza, mas quanto eu ganho? Eu ganho 6? Ok, quanto tempo eu vou viver nesse custo de 5? Se eu ganho 6, eu vou viver durante 1 ano. Nesse 1 ano eu vou juntar, vou investir em educação, porque daqui 1 ano eu quero estar ganhando 10. E aí eu vou viver meu custo de 6. Agora que eu vivo o custo de 6 e ganho 10, posso melhorar, vou viver o custo de 8. Por quanto tempo? Por 2 anos. E vou investir em mim mesmo, vou desenvolver habilidades, desenvolver novos negócios, porque daqui a 2 anos eu quero estar ganhando 20. E aí eu vou viver a outra vida que eu quero. Então você precisa ter prazo de validade pro seu ciclo de vida. E planejamento. Esse é o planejamento. O que você falou é muito interessante, porque o que o Isa acabou de falar, eu vivi há um tempo atrás. Cara, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Em 2020, eu acho que eu entrei em 2020... Perdão, eu entrei em 2019 ganhando R$2.000. R$2.000, cara. R$2.000. Eu lancei um livro, fiz palestras, já fui para outros países, ganhando R$2.000. Só que eu olhava para aquela situação, aquele cenário, e falava, cara, não é isso que eu quero para mim. Eu tô aqui, mas eu não vou ficar aqui. O que eu preciso sair daqui para ir para lá? Foi exatamente isso que você falou, cara. Tô aqui, reconheço onde eu tô, preciso fazer isso. Aí eu comecei a investir em mim. Para ganhar novas competências, novas habilidades e subir em me assentar em novas mesas.
E aí a coisa foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo e foi fluindo. Agora, vamos voltar de novo ao ponto original. Pensamento de longo prazo. O que a gente pensa normalmente quando pinga um dinheiro novo na nossa conta, né? Nossa mente não treinada, vamos supor. Eu mereço. Eu vou comprar porque eu mereço. Eu vou fazer porque... dane-se. Depois a gente vê, depois a gente Recebido pago ali. Exatamente, é recebido pago. E aí vai uma pergunta... Fui pra academia, mereço o lanche. É uma pergunta pra vocês dois aqui que a turma mandou pra gente. Quais são os erros comuns que as pessoas cometem ao ignorar pensamento de longo prazo em suas finanças e como evitá-los? iFood. Já iFood tira é o do mais seu celular comum. agora. Não precisa tirar não, mas... Aquele resumo do iFood no ano de quanto você gastou, se aquilo não for um tapa na cara, meu, você é louco. Ainda mais pra você, né? Pra mim já foi. A gente deu uma reduzida. Agora a gente compra direto na loja. Brincadeira, corta. Você pode contar Corta quanto que você isso. gastou num ano, assim? Tipo, o resumo do ano? Não, cara, nem precisa, ó. Se alguém olhasse a minha fatura, ia ver que 80% da minha fatura variável é de comida. Entendeu? Detalhe, é só ele e a esposa que mora na casa. É verdade. Quando a gente fala o quanto gasta de comida, mas só vocês dois? Não, mas tem 2 gatos lá também. 2 gatos ou 2 tigres, né? Pelo tanto que vocês gastam. Não, brincadeiras à parte. Cara, erro é mesmo, é isso. A comida. Porque a comida é aquilo que te dá o prazer mais imediato que tem, cara. É o Cara, segundo Deus, né? Acho que pode ser até clichê aí pelo meu porte físico aqui, eu concordar com você nisso. Eu tava, no ano passado, eu tava com minha esposa, a gente tava verificando as despesas, né? Até pra ver onde a gente gastava, eu já tinha minhas separações, assim, de quanto a gente gastava no mês. Eu olhava lá, hoje eu pago 100% tudo no cartão de crédito. Se eu for comprar uma bala na rua, Cartão vai de no crédito. cartão de crédito. Isso Tudo aí. vai no cartão. Minha conta, na minha movimentação bancária entrada e 3 ou 4 saídas diferentes ali, que Ufa, uma tô delas bem. Tô no mesmo ali. uma delas é o cartão. Aí o que eu fui olhando, a gente ia lá e fazia a compra no mês e, cara, vamos no açaí, sabe? Lá a gente compra as coisas, é atacado, vem mais barato e tal, a gente comprava. Aí eu, pô, beleza, essa aqui é a minha despesa que eu tenho com o mercado no mês, um valor X. Aí quando eu ia olhar depois, eu era o fanboy do Carrefour. Todo final de semana eu tô lá pra fazer uma receita, fazer aquilo. Só que na minha cabeça a minha despesa era aquela exatamente que eu gastei no início do mês que eu fui no mercado. Mas quando eu separei e fui olhando tudo que Os a gente itens. ia gastando, cara, tem um monte de coisa que a gente comprou 2 vezes, que a gente foi lá e talvez nem precisava ir pra poder fazer. Aí tu pensa, pô, mas vai economizar com comida? Sim, vai economizar com comida e verificar se você realmente precisa ir todas aquelas vezes, se você realmente precisa gastar aquilo, e você vê, comida tá desde arroz que você compra até sanduíche que você tinha a janta pronta, mas cara, eu mereço. Eu mereço. Pô, ralei um monte, cheguei tarde do trabalho. Eu vou comer aquele arroz com filé de frango bonitinho ali. Não, vou pedir um hambúrguer porque vem de outro lugar, outra pessoa fez e te dá aquela satisfação imediata ali, Tem entendeu? outra armadilha dentro da comida, não precisa ser a refeição, pode ser a sobremesa. Sobremesa também, né? Mereço. Não vou comprar iFood não porque eu tenho janta feita. Aí come e fala, agora eu vou pedir sobremesa. Faz sentido. Muito bom. Faz Muito sentido. bom. Gostei dos exemplos que vocês trouxeram. Acho que foram exemplos práticos pra caramba, vai comunicar muito com a galera. Só que eu vou trazer um pouco mais pra minha área. A pergunta é, quais são os erros comuns que as pessoas cometem ao ignorar pensamentos de longo prazo? Na minha visão, os erros comuns é não fazer o exercício de pensar no ganho que vai ter no futuro. Como eu sou psicólogo, eu vou jogar pra mente, né? Quando você tem a possibilidade, né, de tomar uma ação que vai te fazer queimar uma etapa agora no presente, e você só queima essa etapa, não considera o que você pode ter de ganho lá no futuro, você se distancia daquilo que você acredita. Então, na minha visão, não exercitar isso que eles estão falando é corretíssimo, com toda certeza, mas quando a gente não exercita isso, a gente se distancia demais do futuro e a gente meio que age às cegas, entre aspas. Porque eu quero me saciar aqui agora, futuro depois a gente vê. Só que, cara, eu não sei se você já parou pra perceber, você fez 32 esses dias, o Isa tá com 28, 29. 29, eu tô com 30. Cara, esses dias eu tava na rua soltando pipa, jogando bola, andando de carrinho de rolemã, jogando taco. E agora eu tô aqui com 30 anos, né? Sem cabelo, vou fazer implante esses dias, daqui a pouco, né? Daqui a alguns dias.
E a vida tá passando, cara. E se tem um grande arrependimento que eu tenho, eu trabalho desde os 13 anos, galera. 13 anos. Comecei com uns 8 anos, na realidade. Mas, assim, que eu não parei é desde os 13 anos de verdade. E se eu tenho um arrependimento é que lá no comecinho eu não aprendi a administrar o meu pouco. Comecei ganhando R$250, trabalhava de segunda a segunda, uma folga na semana, trabalhava sábado o dia inteiro, estudava no mesmo período, e era R$250, ok, mas se eu soubesse administrar os meus R$250, Isaías, a minha vida era totalmente diferente. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava numa loja de calçados e confecções, com 13 anos de idade, não tinha comissionamento, vendia pra caramba e tal, e aí o que acontecia? Eu pegava mais do que eu ganhava e comprava em roupa, porque o dono falava assim, ó, se vocês comprarem roupa aqui, o desconto é de 30%, 40% na peça, e aí eu ia comprando, aí na hora de pegar o ordenado, não tinha dinheiro nenhum. E o que eu pensava? Não, mas eu preciso dessa roupa, mas e isso, mas e aquilo? Cara, se eu tivesse economizado... Por que você tá rindo, cara? O ordenado veio demais. Ele pegou aqui, eu também. Ele tá falando de 1980, salário mínimo em cruzeiro. É que eu tinha 13 anos, né, então... Nossa. Mas o fato é que se eu tivesse economizado pelo menos, cara, pelo menos 30% do que eu ganhava e tivesse desenvolvido essa mentalidade com 30 anos hoje, são o quê? 17 anos de trabalho. Bicho, eu estaria muito diferente. Cara, eu não vou nem a 30, vai a 10. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele passa a estratégia de 10% do que você ganha. Se você colocasse só 10% disso, você guardando, você também estaria melhor. Não precisa ser, às vezes, R$250, às vezes é um valor, pode ser a realidade de uma pessoa hoje. E ela fala, vou guardar 30%, vou guardar 75%, vou usar R$175 com o quê? Entendeu? Agora R$25 já é um valor menor. É mais factível. Às vezes a gente se prende, não é o seu caso, tá? Mas às vezes a pessoa, ela pensa no longo prazo. Mas ela tem uma necessidade tão grande aqui, o agora, que ela não consegue... Ela acha que é melhor do que ela padecer, tentar fazer e falhar, é melhor ela nem tentar. E aí ela acaba gastando. São aquelas metas inalcançáveis. O que você diria diretamente pra uma pessoa que pensa assim? Olhando no olho da pessoa. Olhando no olho da pessoa, falar assim, pô, a gente lembra de todo mundo que falhou, mas não lembra de ninguém que nunca tentou nada. Tentar e falhar é uma conquista. O sucesso é a melhor conquista, mas tentar e falhar é uma conquista que você já tá fazendo mais do que todo mundo que nunca fez nada. Entendeu? O que a pessoa busca, para as pessoas que buscam reconhecimento, que fazem as coisas pelo que os outros vão ver, a primeira coisa que ela precisa é se libertar disso. Porque no final das contas, quem vive é você. Você é o protagonista da sua vida. Nossa, eu gostei muito do episódio que a gente fez aqui sobre assumir o protagonismo. Porque, cara, as pessoas, às vezes, elas se sentam na plateia da sua própria vida. E elas querem assistir as pessoas, o que as pessoas acham da vida dela. E isso é totalmente errado. Quando você assume o protagonismo da sua vida, você faz as coisas acontecer. Você é a ação. E aí as pessoas que olham, é filme, pô, é peça, é aquilo. Vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai criticar. Mas quem viveu foi você. Então só você vai colher os lírios, né? Os louros, as bonanças, as coisas boas. E só você vai viver as consequências, as doenças, as dores, né? A consequência de você gastar todo o seu dinheiro hoje é que amanhã você que vai passar fome. Não é quem te olhou e falou, nossa, que blusa bonita. Essa pessoa, ela tem a vida dela. Se você der esse poder pra ela, você vive a consequência. Entendeu? E aí a pessoa me ouvindo isso e eu falando no olho, ela já não ia gostar de mim. Entendeu? Muito bom. Wanderson, uma pergunta que a turma mandou pra você na caixinha de perguntas do Instagram. Aliás, se você não segue a gente no Instagram, @desenvolva-se-cast, você tá fazendo o que fora do nosso Instagram? Segue a gente, estimula a gente. A gente tem outras atividades, a gente faz isso daqui por amor. Mas, obviamente, quando a gente vai vendo o canal crescendo, seja no YouTube, no Spotify, no próprio Instagram em si, a gente fica muito feliz e isso motiva a gente pra caramba, tá bom? Ó, como não perder o controle da vida financeira
é uma Isso pergunta é bom um pouquinho pra mais... Isso é bom pra ele, hein? Milionário. Contador, milionário. Isso é bom pra ele. Isso é CEO, importante. Isso é CEO. importante. A gente falou no story, mas é bom falar de novo, né? A gente tá muito CEO, C-level. CEO. A gente tá muito C-level aqui. Como não perder o controle da vida financeira e espiritual, casado e com criança pequena? Ou seja, a pergunta da pessoa aqui é, cara, tô desesperado e tô prestes a perder o controle. Como não perder o controle? Como que eu entro nesse eixo? O que você responderia pra essa pessoa? A mesma resposta do início, que é você viver a vida que você pode viver financeiramente, não viver um passo a mais, cara. Então, a primeira coisa para você ter o controle é você de fato controlar. Você saber quanto que você ganha, quais são as despesas que você tem, quais são as emergências que você pode ter, cara, e viver uma vida, falo, leve, cara. Ó, eu vou passar assim a minha história de vida. Eu tenho 32 anos, eu nunca tive onde retornar desde que eu saí da casa da minha mãe, quando eu era mais novo, eu nunca tive aquele ponto. Se der errado, eu retorno pra cá. Então, por isso que eu tive que ser controlado desde sempre, cara. Tenho que ganhar, tenho que gastar X, não posso gastar Y, não posso gastar exatamente o que eu ganho, porque eu vou ter um problema depois, eu não tenho pra onde recorrer. Todo o meu dinheiro foi investido em carreira. Se sobrava o dinheiro, eu ia fazer um curso, fazer alguma coisa que eu já via um motivo para ganhar dinheiro com aquilo também. Nunca estudei por estudar. Eu sempre olhei, Tinha um cara, propósito. eu vou fazer isso porque realmente aquilo ali vai me dar Sim. um retorno lá na frente. E não ter para onde retornar sempre foi o que me motivou, cara. Você Queimar as ali- pontes, né, cara? Só existe o plano A. Você existe vai ter plano. alguém, sempre vai ter ali o que falam sobre o tubarão no tanque lá. É uma história maior para eu não perder o fio da meada. Então, cara, hoje é a realidade que eu vivo. Eu tenho família, tenho um filho pequeno, meu filho é autista especial, então ele demanda uma necessidade muito maior. Minha esposa teve que, por escolha, ela teve que parar com a carreira profissional dela para poder se dedicar 100% à educação dele, e eu sou o provedor financeiro da minha família. Então o que eu tenho que fazer? Controlar, saber quanto que eu estou ganhando, se aquilo ali está de acordo com os sonhos que eu tenho hoje. Todos estão realizados, eu sou super feliz e tenho um monte de coisas que eu penso em realizar de sonhos, mas não significa que são frustrações da minha vida, cara. Então, primeiro o que você tem que fazer, cara, é de fato, você não se frustrar por aquilo que você não tem, não olhar a vida de outra pessoa e ter um controle daquilo que você ganha mesmo, cara. É viver uma vida simples, cara. Eu falo que eu não sou um cara caro. Você não vai viver chegando com... É verdade, gente. Moto, Comprei um hambúrguer de 20, carrão. comprei um hambúrguer de 20 reais pra ele aqui agora, comeu, gostou, pediu outro, né? Tá tudo certo. Eu não sou uma pessoa cara, que leva uma vida cara, com coisas de luxo, tudo é o mais simples possível, sou até meio largado mesmo no meu jeito de vestir. Talvez não seja uma qualidade, talvez seja até um defeito, mas cara, Mas você tem 200 reais caso aconteça alguma na minha emergência. conta, sim, se eu tiver algum problema, e não tenho frustrações por coisas que eu não alcancei. E o que traz essas frustrações, cara? Comparações, quando você quer Grau viver. comparativo. Eu acho que o problema todo tá em você se comparar com outros, cara. Quando você vai rompendo ali, eu vim de, cara, carreira sozinho, me virando, almejando, passando por, sei lá, estágio, analista em empresas, até chegar a empreender. E nesse caminho, cara, se você vai olhando pro lado, quando você entra, exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava na Deloitte, que é uma grande empresa, cara, tinha gente que era estagiário e chegava de Porsche, porque ele tinha a família, e ali era uma trilha de carreira que todo mundo passa, que quer almejar grandes sonhos empresariais, passa por aquela empresa. Se você vai se comparar, você vai ter um problema sempre. Quando você funda uma empresa, você vai para encontros de empreendedores, vai ter alguém que está lá na sua terceira, quarta empresa que está chegando de helicóptero no lugar, enquanto eu chegava no Uber e, cara, meio apertado para poder fazer o sonho acontecer. Se você vai se comparando com isso, cara, você vai se frustrar. Principalmente se você empreende, você vai se frustrar sempre, porque você vai ver momentos que a tua empresa está super rica e você está sem poder gastar grana, está poupando, e isso se reflete até na sua vida empresarial, na sua vida, em todas as outras áreas da sua vida, quando você se frustra por olhar ao redor, entendeu? Então, o que você tem que fazer para voltando à pergunta, cara, manter o controle, tendo filho, tendo família. Eu sou o típico caso disso. Eu sou o único provedor da minha família, não temos um ponto para poder retornar, então o que a gente faz mesmo é ter controle e ter uma vida regrada mesmo, cara. Tem que ter regras em tudo que a gente vai fazer. Se a gente não tem a regra do que a gente vai controlar nosso financeiro, a gente não vai conseguir ter regra para nenhuma outra área da nossa vida mesmo, entendeu? A gente tem que
ter esse controle e manter a simplicidade, cara, evitar as frustrações de comparações que você tem. Muito bom. Sem regras, regredimos. Seu Isaías, e para você também, seu Wanderson. Como criar o hábito de ter um controle financeiro? Alguém mandou lá na nossa caixinha no Instagram. E aí? A gente tem que falar de como cria o hábito. O hábito, ele é criado quando você passa a fazer a mesma coisa várias e várias vezes, né? Então, antes de existir o hábito, vai existir a disciplina. Então, você tem que ser disciplinado para poder criar esse hábito, né? E como que você vai ser disciplinado? Criando estratégias simples que você consiga fazer com o menor esforço possível, né? A construção, quando você muda alguma coisa na sua rotina, você gasta uma energia muito grande chama de processamento cerebral, né? A sua atividade cerebral, ela aumenta. Conforme você vai fazendo isso mais e mais vezes, a atividade cerebral vai diminuindo, porque você começa a agir no automático, é aí que vira o hábito, né? Tem um livro muito bom, O Poder do Hábito, ele ensina sobre isso. E o livro Mais Esperto que o Diabo fala sobre as etapas, né? Que sai do hábito até o ritmo hipnótico, que é onde aí só vai. Para desenvolver, é isso. Por que eu falo que tem que ser fácil? Porque eu já tentei anotar tudo que eu gastava. Consegui metade de um dia. Que eu fui 3 vezes no mercado comprar um lanche e falei, vou anotar mais isso não. Aí depois eu tentei baixar um aplicativo e registrar tudo que eu gasto. Consegui fazer durante 3 dias, porque chegava no fim do dia eu registrava. Aí começou a me dar muito trabalho também. E fui procurando estratégia. Qual que virou a minha estratégia? A mesma que o Wanderson. Coloco tudo no cartão. Tenho um teto de gasto no cartão. Posso gastar tanto, até tanto. Tá tudo lá no cartão. Tenho as saídas que são fixas, então que são boletos, né? Contas de consumo, moradia, etc. E tenho um cartão só para assinaturas. Então todas as assinaturas estão nesse cartão. Chega aí, agora eu consigo ver para onde vai meu dinheiro. Quando eu consigo ver para onde vai meu dinheiro, eu consigo melhorar os meus hábitos. E aí monta-se o meu hábito de poupar. Quando tá chegando no teto, eu paro de gastar. Ou seja, você consegue ver quem você é, e aí você canaliza, na verdade, no seu caso já está canalizado, mas pensando no caso da pessoa, ela consegue canalizar os recursos que ela está despendendo ali naquele canal. É verdade. E é aí que você começa a enxergar coisa que você não enxergava, cara. Legal. Que você gastava, tipo, com muita besteira. Que assim, a gente acha que os R$5, R$2 na padaria não vai dar em nada. Só que se você vai... Os R$15 do Uber. Os R$15 do Uber não vai dar em nada. Só que quando você vai ver no fim do mês, você gastou R$500 de Uber, R$15 por dia, no R$15 para 3 passeios. Tipo, 3 passeios de R$15 num dia. Entende? Então é que é o que é um ditado muito engraçado, que eu acho muito legal, que fala assim: o que afunda o navio não é ele quebrar, né? É aquele buraco que você não vê que tá entrando água. Quando você vê, já era. Total. O que eu penso que não é o Isa, ele falou como criar o hábito. Eu falo o que motiva a criar o hábito, cara. Dá problema. Quando dá problema, a gente estava conversando antes aqui. Quando te dá problema, você passa por algum problema financeiro que aí você precisa consertar, cara. Que a gente é motivado por 2 coisas, cara. Talvez medo e ganância, principalmente quando a gente pensa até em técnica de venda, alguma coisa do tipo. O medo, cara, que você tem é pra você não voltar para aquele lugar que você já esteve, cara. Então você vai colocar as suas metas, o objetivo, cara, não posso voltar para aquilo. E talvez alguma coisa que você está almejando, cara. Sempre é bom a gente ter algum ponto pra gente focar naquilo. Por exemplo, você quer, cara, talvez comprar casa, você talvez quer fazer uma viagem, ou você quer ter uma reserva específica, cara. Quando você tem objetivo para fazer, aquilo te motiva. Você, cara, eu sei que eu tenho que sobrar esse valor no final do mês para eu poder investir naquele meu projeto. Ou até se você está se recuperando de algum baque financeiro. Se você pegar tudo que você tinha de dívidas, todos os problemas que você acumulou, cara, eu tenho que resolver ele, montar o plano. Como eu consigo resolver, talvez, o problema de um cartão que está atrasado, que eu parcelei X vezes, cara? Como é que eu vou resolver esse problema? Cara, todo mês eu vou ter que estar ali mais R$1.000 para poder fazer isso. Aí você, de fato, vai ter que montar. Eu tenho que colocar meu orçamento, ele vai caber aqui e eu vou acompanhar. Porque o planejar por planejar não te dá nenhuma motivação para você fazer, cara. Ele tem que ser somente o meio. O fim é aquele objetivo que a gente vai alcançar. Pode ser um sonho que você quer realizar ou pode ser até sair de algum buraco financeiro que você está. Então, o meio pouco vai importar.
mas você vai passar a fazer aquele controle porque você tem um objetivo fim. Cara, eu tô lá com cartão parcelado em 15 mil reais, sei lá, 5 mil reais. Eu tenho que resolver isso aí em X meses. É esse o valor que eu vou conseguir. Vou renegociar, vou fazer o que for necessário. Agora eu vou trabalhar com o meu orçamento cabendo aqui dentro e olhando para aquele objetivo final, entendeu? Talvez até tentando criar mais renda, né? Exato. Aí faz você controlar, porque, cara, vai demorar 6 meses, mas se eu fizer uma renda a mais, eu vou conseguir terminar isso mais rápido. Eu acho que tem que ter um objetivo, cara. Tudo tem que ter um propósito, cara. Se a gente controlar por controlar, não adianta. A gente controla por quê? Porque se a gente não controlar, a gente gasta mais e perde. Ou a gente gasta menos dinheiro sobrando. Cara, vai vir desculpa aí, gente. Imagina. Tem o gravador aqui. Você vai gastar com alguma besteira. Se você tiver um dinheiro que também não tenha propósito, vai vir o iFood. Eu sou a pseudo-atleta, cara. Eu olhava na minha casa, tem luva de boxe, tem kimono de jiu-jitsu, tinha bicicleta, tem bicicleta. Uso? Nada. Por quê? No momento que você às vezes via que sobrava alguma grana, eu ia lá e gastava com alguma coisa que naquele momento seja legal, mas depois se torna fútil e inútil, eu não vou utilizar mais, entendeu? Então a gente tem que ter um propósito, cara. Por que eu tô fazendo sobrar? Por que eu tô correndo atrás de recuperar um ganho, cara? A gente tem que ter, em resumo, Meta. tem que ter a meta, tem que ter um objetivo pra gente alcançar. Controlar, a gente não vai controlar por controlar, entendeu? Inclusive, ter um dinheiro para não ter propósito é uma meta também. Eu tenho os meus gastos e tal, e, putz, eu tô em período de... Gente, não peçam sua namorada em noivado, que esse negócio aí, não. Você tava lá, né? Esse daqui também tava, não faz isso não. Faz isso não. Mas, enfim, Deus é bom, vai dar graça. Mas, enfim, é legal você ter um controle do ponto de vista de saber para onde seu dinheiro está indo, investimento, o que precisa pagar, etc. E depois ali, entre muitas aspas, né, na última linha, ter um dinheiro que, entre aspas, sobrou. Você investiu, você pagou, você fez tudo aquilo. Fala, cara, sobrou, exemplo, 100 reais aqui. Eu posso pegar esses 100 reais se eu quiser tacar fogo. Eu posso tacar fogo. Se eu quiser colocar no investimento, eu coloco no investimento. Por quê? Porque eu estou em condições de ter 100 reais sobrando para eu fazer o que eu quiser com ele e bem entender. Agora, para construir isso, você vai ter que testar. Você vai ter que mergulhar, você vai ter que dar o seu melhor em fazer por onde acontecer. E aí uma pergunta, porque vocês já conseguiram responder todas as que a turma mandou aqui, porque foram muitas perguntas meio que parecidas. Tô lascado. Assim, tô no fundo do poço. Financeiramente falando, eu tenho jeito? Sempre tem. Acho que tem que agir. Cara, o primeiro ponto é saber qual é o fundo do poço que você tá, pra você saber também da escada que você vai ter que construir pra sair dele, entendeu? Nossa, cara, tirar... anota isso, pelo amor de Deus. O tamanho da escada é muito bom. É a Tem a receita ver- agora. Tem a ver com planejamento, exatamente. Vai É a lá, receita vai lá. agora. É o que você falou, Thiago, quando você chega a um ponto que você comentou que viveu de ter medo de olhar a fatura porque você sabia o Pra tamanho do caramba, problema. vários meses. Cara, o objetivo é agora você olhar, que aí você vai traçar um plano, cara. Total. Que você vai saber qual é o tamanho do buraco que você tá. Você vai olhar, cara, agora sim, eu vou traçar um plano. O que eu preciso fazer? Cara, eu vou precisar fazer um empréstimo com um custo menor, cara, quem for coach financeiro pode querer me matar aí, mas que vai tirar menos Sim. juros do que eu tô pagando com isso agora. Não Eu vou ter é que agiota. fazer Não. renda extra, cara, dá tempo de eu fazer renda extra, como eu consigo encaixar isso, onde é que tem uma despesa que tá furando aqui que eu consigo parar e, cara, Renegociar. você encontra despesa pra caramba. É Eu verdade. lembro que quando eu fui olhar lá, fazendo planejamento, despesas que a gente pagava à toa, cara, eu cancelei algumas assinaturas de streaming lá, cara, você pensa, pô, cara, mendigaria, tá economizando 30 reais. 30 reais de um streaming, você vai lá e daqui a pouco você vê que talvez o estacionamento X que você para o carro tá custando tanto e você economiza aquilo. De um em um, cara, quando você olha, você tem uma diferença 30 no grande. ano dá 360, bicho. Uhum. 30, né? Vezes. Não, você tá certo. E o que ele falou de economizar foi aquilo que eu falei de gastar. É. Você gastar de pouquinho em pouquinho também vira uma bola de neve. Você economizar de pouquinho em pouquinho, pô, é uma bola de neve benéfica. Total, faz total sentido. E quando você junta, cara, pequenas economias, ela se torna significativa Total. pra você, cara. É uma E conquista. tem muita coisa que você gasta. Às vezes você está pagando uma anuidade do cartão que você talvez não precisaria pagar.
Você vai entrar... Eu tava Hoje em pagando dia esse... não precisa. Hoje em dia não precisa pagar anuidade, não. Cara, eu tenho uma conta no banco grande, que eu não vou falar o nome. Eu tava pagando R$70 por mês. De anuidade ou de- da conta? De anuidade. De anuidade. R$70 por mês. E detalhe, como as minhas coisas estão tudo embutidas lá no cartão de crédito, meu custo de vida, etc e tal, minha fatura normalmente vem um valor considerável. E eu não tava parando pra ver o detalhe do detalhe. Aí um dia eu parei pra olhar o detalhe do detalhe. Putz, R$70! Na hora, eu tenho um botãozinho... 700 conto no ano. Na hora, eu liguei aqui pro meu gerente... tem um botãozinho aqui no aplicativo, né? Eu consigo falar direto com ele. Falei, filho, dá pra tirar isso? Ah, não dá. Então tá bom, tô cancelando. Ah, não, Thiago, calma aí. Eu vou deixar você isento por, acho que 12 meses. Aí ele me deixou isento por 12 meses e depois eu vou continuar isento de novo, porque, pô, R$70, meu amigo. Não dá, bicho, não O dá. banco digital chegou pra acabar com porque isso. lá eu tenho regalias. Sei quem pagou Smart Fit um ano aí sem ir, cara. É. Você vai cancelando algumas coisas que você paga. Em tudo dá pra você ter uma economia. Mas uma coisa importante cara, você tem que aumentar a tua renda também. Você tem que pensar em reinvestir em você mesmo, reinvestir. O que eu falo em investimento não é, talvez, a aplicação, que eu brinquei com vocês. Eu nunca abri uma conta na XP, por exemplo, para poder fazer um tipo de investimento. Mas você tem que aumentar a sua renda, cara. Às vezes o cara tá se preocupando tanto, mas ele tem a possibilidade de ele aumentar a renda dele. A gente está falando que o dinheiro está na mesa, né? Que a gente estava conversando antes. Está na mesa, a gente tem que colocar uma forma que as pessoas te deem esse dinheiro. Então você tem que aumentar a renda, seja ensinando alguma coisa que você sabe, seja trabalhando mais, produzindo mais, cara, colocando sua cara a tapa para poder fazer as coisas mesmo. E, cara, se você acha que não ganha talvez o suficiente onde você trabalha, você... Cara, pega a habilidade necessária para você ir para outro lugar que você vai conseguir ter mais rendas. Então, aumentar a renda é a saída para tudo também. Você vai conseguir. E economizar para sair daquele fundo do poço que a gente estava falando, entendeu? Total. Então, a gente sempre consegue fazer as coisas, cara. Muito bom. Você tá com a pele em jogo, você vai fazer as Você coisas faz acontecerem, entendeu? Muito bom. Alguma consideração? Dica. Pode ser dica? Pode ser dica. Eu vou dar uma dica também. Beleza. Pra fazer quem precisa desenvolver novas habilidades, né? Pô, o LinkedIn tá cheio de pessoas que ajudam, que se vendem, né? De uma forma que vão ajudar você a ir pro próximo nível. Né? Faz uma busca de mercado. Pô, não tô satisfeito onde eu tô, quero ganhar mais. Pô, faz isso, né? Vai buscar. Você vai descobrir o que você quer fazer. Quero ser X. Para eu ser isso, eu preciso desenvolver tais habilidades. Beleza. Conversa. Acho que uma coisa que é muito importante, que é quando você tá no fundo do poço, é você pedir ajuda. Acho que tem um passo antes disso. É jogar fora o orgulho, a prepotência, porque... Pedir ajuda. Exatamente. Porque se você chegou aí, você não teve sabedoria, cara, suficiente. Então, é você assumir o risco. Pô, quando você fala assim... Você precisa ter coragem de olhar na sua fatura para você ver o tamanho do buraco. Pô, ali você já se desfaz de toda a armadura. Porque se você não fizer isso, você nunca vai sair de lá. Então você tem que... assume que você fez caquinha. Assume que... Você é adulto, pô. O que você te levou até onde você tá. E a responsabilidade é sua. Assume essa responsabilidade e assume a responsabilidade de mudar de vida. Porque quando você assumir essa responsabilidade, aí vai ser duas coisas. Um choque assim dentro de você. Ou você continua vivendo do jeito que você tá e aceita que isso é culpa sua, ou você decide sair de onde você tá e aceita que a responsabilidade de fazer isso é sua também. Então, você fazendo isso, você vai ter direito a tomar essas duas decisões. Muito bom. Né? Depois disso, pô, encontrei o buraco, sei o tamanho da escada que eu tenho que ir. Não tenho nem condições de dar o primeiro passo. Pede ajuda. Com certeza, você conhece alguém que tem uma condição melhor. Pede conselho. Pô, tô precisando... disso aqui, não tô falando pra você ir lá e pedir dinheiro. Tô falando pra você ir lá e pedir ajuda. Fala assim, pô, tô precisando... Olha, De mentoria, cara. É isso, né? Me ajuda aqui a pensar numa solução. Ó, eu tenho tanto e eu preciso dar o primeiro passo. Como que eu posso fazer? Pô, tem pessoas que me procuram pra fazer isso, cara. E eu ajudo, eu não cobro. Entendeu? Podia cobrar, mas eu não cobro. Depois eu passo o WhatsApp dele aqui, pessoal. Né? Mas eu não cobro. E o cupom Mas de eu ajudo. Mas eu acho. Por que eu não cobro? Pra ter o direito de falar assim, irmão, você fez caquinha. Você tá vendo o que você tá fazendo? Isso aí é culpa sua. Você não devia estar passando por isso. Se a pessoa me paga pra isso, ela fala, não vou mais te pagar. Mas se ela me procurou, ela
quer ouvir o que ouvir. eu tenho, né? É, Entendeu? Então é isso, é você, pô, você tem que ser responsável, assumir a responsabilidade de que aquela situação, a culpa é sua. Não é culpa de governo, não é culpa de benefício, não é culpa de demissão, não é culpa do ladrão, a culpa é sua. Se você quiser ver quem é o devorador na sua casa, olha pra ver no nome de quem que vem a fatura do cartão, olha É. no nome de quem que vem as contas. exato. Esse é o devorador, é esse cara que tá gastando, né? Assume a responsabilidade. E aí você segue a estratégia do Wanderson aqui que vai explodir. Muito bom, sensacional. Cara, se eu pudesse deixar uma consideração final, eu diria o seguinte. Mas você pode. Eu posso? Obrigado. Glória a Deus. Fico feliz que o irmão deu a oportunidade. Eu diria o seguinte. Pega o aprendizado de tudo aquilo que você vivenciou até aqui. Com certeza você vai conseguir tirar bons pontos de aprendizado daquilo que você acertou e principalmente daquilo que você não acertou. Põe uma pedra em cima. Pega uma folha em branco e começa a reconstruir tudo, mas com a amplitude da tua mente, ou seja, criatividade. A gente está trabalhando num projeto, né? Eu estou estudando sobre um conteúdo para falar sobre a adaptabilidade. E aí, tem um ponto muito interessante que, quando nós éramos crianças, nós éramos cheios de perguntas. Mas por que isso? Por que aquilo? Né? E a maioria das vezes a gente encontrava adultos que não tinham paciência de continuar aquele diálogo. Né? E aí as pessoas respondiam, é pra isso, que não sei o quê, tô assistindo, menino chato, que não sei o quê, e que queria cortar o assunto. O que isso acabou cortando também? A nossa criatividade. E aí o mundo foi formando pessoas padrão para resolver problemas quadrados, mentes quadradas, e aí quando a gente chega na fase adulta, a gente tem a nossa criatividade boicotada e a gente não consegue olhar para um problema e pensar em múltiplas formas de resolver porque nós somos limitados, não é? Cara, tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivenciando aí na tua vida financeira, como o Isaías falou, não foi o governo que criou. Não foi teu amigo, não foi teu ex, tua ex, não foi sua sogra. Foi você. Se você está passando por esse fundo do poço, você tem total capacidade de sair de dentro dele. Agora, tudo que você precisa fazer é aprender com o passado, porque se você não aprender com isso, você vai passar por ele novamente, por esse problema, e vai sofrer novamente, não vai saber como sair, mas ter criatividade para criar algo novo, como o Wanderson falou, cara, ampliar tua renda, fazer algo novo, o que você pode fazer? É renegociar, é criar um negócio. Quantas empresas, Wanderson, foram criadas por um momento de crise? Empresas multimilionárias. Agora a gente quer ficar se limitando na nossa autocomiseração, dizendo, minha vida não dá certo, não nasci para ser bem-sucedido, não nasci para ser feliz. Cara, desculpa, isso daí é balela. Consulta a tua mente criativa, você é capaz de olhar para a tua vida financeira e conseguir sim ter atitudes de longo prazo a partir de hoje. Embora que você esteja endividado, você pode chegar daqui até o final desse ano com a sua vida financeira totalmente transformada, porque a riqueza, ela não mora no bolso, mas ela mora na mente. Certo? Certíssimo, Thiago. Fala um pouquinho da Couchtech pra gente. Cara, a Couchtech é o meu desafio atual e minha filha aí que... De que 3 eu criei. anos. Exato, 3 anos. A gente começou uns 5 dias antes da pandemia, em 2020, com um projeto que seria para trazer contabilidade, benefícios e também controle financeiro para profissionais que trabalham como pejotizados ou profissionais liberais, como advogados, corretores de imóveis, engenheiros que atuam com o CNPJ. Então a gente consegue levar para ele contabilidade, conta digital PJ já integrada e um ecossistema de benefícios, levando para ele uma experiência similar a de um CLT. Então, você é PJ, contrata a Couchtech, a gente vai abrir o seu CNPJ, te dá a contabilidade, você ainda tem acesso a Total Pass, plano de saúde, alguns benefícios de educação. A gente começou como uma spin-off da RSM, que hoje é a sexta maior empresa de contabilidade e auditoria do mundo, atendendo profissionais pejotizados de clientes da RSM. Em 2020, como eu falei, alguns dias antes da pandemia, a gente já montou o escritório, veio a pandemia, sentei no domingo vendo Fantástico, abraçando o joelho assim, pensando o que eu ia fazer da minha vida dali em diante, até que as coisas começaram a acertar. Os clientes vieram contratando, vieram gostando do produto, conhecendo um pouco mais o produto, e a gente começou a ter crescimento. Então a gente acabou 2020 ali com 200 clientes,
2021 passamos de 1.200, 22, 2.400, agora a gente já passa de 3.500 clientes e continua com um crescimento legal. E, de fato, a gente trabalha ali com um propósito, cara. A gente resolve uma dor que as pessoas, de fato, têm, cobra por isso, claro, de uma maneira acessível e entrega com sobras para a pessoa. Então, a gente sempre tenta entregar além do que a pessoa espera da gente. Por isso que a gente tem um crescimento grande e bacana. É o meu desafio aí, é algo que eu gosto de fazer bastante. Quando a gente monta uma coisa que você vê que a pessoa transfere o dinheiro do bolso dela para o seu, para alguma coisa que você criou, talvez virando uma noite, ralando para montar um produto, cara, isso é satisfatório demais, entendeu? Uau, você fazer. Muito bom. E uma coisa que ele falou dentro das palavras dele, mas não tão diretamente, eu sou cliente da Couchtech, sou um pouquinho suspeito de falar. Cara, eles têm um atendimento que dá prazer. Às vezes dá vontade, assim, sei lá, um sábado à noite chamar eles pra ficar conversando, assim, sabe? De tão gostoso. Serviço de apoio. Serviço de apoio. Abre, cara, eu acho que é o nicho, é o nicho. A gente tinha uma cliente todo dia, quando ela chegava na empresa dela, que a gente presta contabilidade pra ela. Ela ia no chat e mandava, bom dia, meninos, vamos começar aqui. E conversava com a gente durante o dia. Pois é, pra você ver o nível, né, de atendimento que eles têm. Então, eu gostaria muito que você tivesse, você profissional liberal, você que tem um CNPJ, eu acho que vale muito a pena você conhecer a experiência de passar ali pela Couch, conversar um pouco com a galera, mitigar custos, cara. Eu conheci uma pessoa que, sei lá, tava gastando uma nota com o contador tinha feito o cálculo tudo errado. Ele tem um serviço automatizado, onde ele consegue entender todos os custos que você tem que pagar de tributos ali para a prefeitura e te entrega aquilo ali rápido. Cara, sua vida de CNPJ muda. Falou em automatizar, né? Tem tech no nome. É tech. Não é um ateliê, né? Exato. Cara, onde que a turma encontra você nas redes sociais? Onde que a turma encontra a Couchtech? Conta aí pra gente. Cara, me encontra no Instagram, wanderson.account, lá. Boa. E a Couchtech Digital também encontra a Couchtech pra gente poder falar com vocês. E, cara, tô aberto lá pra bater um papo sempre. A gente continua essa conversa que a gente iniciou aqui, vai mais a fundo, consegue falar um pouco de empreender, que tá tudo relacionado às nossas finanças pessoais também, que eu acho que às vezes empreender vai um pouco contra-intuitivo quando você fala em economizar, porque, cara, é all-in, você decide fazer uma coisa e não tem a certeza que no mês que vem vai ter uma entrega, mas como eu falei, o que me motivou na minha vida sempre foi o momento que eu decidi seguir sozinho e eu sabia que eu não tinha onde voltar atrás, cara. Então, quando você vai empreender, é muito esse sentimento que você tem de isso ou isso, que se eu tiver que virar à noite para poder resolver esse problema, a gente vai virar e vai resolver, entregar o que as pessoas dão valor de verdade, resolver problemas, ser apaixonado pela dor que o nosso cliente tem, que a gente ir lá e resolvê-la da melhor forma possível. Então lá no Instagram você consegue continuar a conversa comigo lá, me chama lá, e com a account, você entrando no Instagram da account também, você vai conseguir falar com o time e a gente está aberto ali para dar suporte para todo mundo que está vivendo o sonho aí de empreender também. É isso aí. Wanderson, quero te agradecer, cara. Eu aprendi muito. Arrebentou. Eu tinha criado as expectativas certas, né? Porque de verdade eu aprendi. Obrigado pela sua participação. Você abriu aqui um caminho muito legal com a gente sobre essa série de pensamento de longo prazo. A gente ainda vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre, você lembra outro tema? Liderança, Liderança. Cara, tem tantos assuntos sobre pensamento de longo prazo. E, cara, nós tivemos o prazer de receber você e você ajudou muito a gente aqui. Não tenho dúvidas que ajudou a galera também. Obrigado, valeuzão. Deus te abençoe. Obrigado aí. Legal. Isso aí. Valeu. Obrigado, Isa. Valeu, cara. Valeu, turma. Pega esse episódio, indica pra todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp, manda pros colegas de trabalho, manda pro teu familiar, fala, cara, vamos passar o nosso 2023 de uma forma diferente, pensando em longo prazo nas nossas finanças. Também. Pode postar. Verdade. Obrigado, cara. Sobe nos seus stories, marca a gente. Vamos fazer esse negócio aqui crescer. E isso aí, tá bom? Valeu, até o próximo episódio. Valeu.